Bom, então, boa noite a todos. Iniciamos a nossa gravação aqui. É um prazer estar novamente com todos vocês. A gente está aqui na nossa terceira edição dos encontros mensais da Ansub. Queria agradecer desde já a participação de todos. Para quem não conhece, a Ansub é a Associação Nacional de Substrato para Plantas, que envolve aí produtores, fabricantes, extensionistas, pesquisadores, né? Pessoas que têm aí no ramo de atividades o insumo substrato para plantas. E esse evento que nós criamos, né, nós trazemos convidados todos os meses, toda segunda-feira de cada mês, onde cada mês é um tema e um convidado diferente. E hoje a gente tem o prazer de receber, então, José Augusto Taveira, né? Eu vou fazer uma breve apresentação dele aqui, ele que me perdoe se eu falhar em alguma coisa, e depois ele pode me corrigir, tá? Taveira, ele é engenheiro agrônomo, me permita chamar de Taveira, né? Taveira é engenheiro agrônomo pela Universidade Federal de Brasília. Ele é especializado nas áreas de pesquisa, produção e utilização de substratos, propagação e produção de plantas em cultivo protegido, nutrição mineral de plantas em viveiros, sistemas biodegradáveis para propagação de plantas, manejo e gerenciamento de estufas e compostagem aeróbica de resíduos agroindustriais. Já dirigiu e gerenciou projetos pelas empresas Amafibra, Aracruz Florestal, Guabi, Bioplanta, Eucatex e a pronúncia que é Jiffy. Perfeito. Cursou especializações na área em mais de 15 países. Atualmente atua como consultor técnico pela empresa Plântula Consultoria Agroflorestal. Então, tenho o prazer aí de ter o Taveira conosco, que vai nos falar sobre o tema novos materiais para a formulação de substrato. Agradeço muito a tua presença, eu sei que a tua agenda é bastante disputada, então para nós é uma honra tê-lo conosco aqui nesse evento. Tá bom? Taveira, fique à vontade, a palavra é sua, né? Use o tempo que for necessário e depois no final, então, nós podemos partir para as perguntas, desde já as pessoas que querem fazer algum questionamento, deixem no chat. Opa, tem um microfone aberto aí. Então, no final, a gente vai ter os questionamentos aí. Doutor Pedro, o doutor Pedro está interessado no timão, já vi tudo. Taveira, a palavra é contigo. Boa noite a todos. Primeiramente, eu queria agradecer ao Claudimar e toda a equipe da Ansub, né, pela honra do convite, poder falar para vocês aqui hoje. Né? Alô? Acho que é para o outro. O tema é novos materiais para a formulação de substratos. Então, eu elaborei a apresentação de maneira bem abrangente, de uma forma mais simples, para facilitar o entendimento, né? E no final a gente pode entrar num debate. Vou pedir então para a Gabriela ir mudando. Por favor, próximo, Gabriela. Bom, quais são os quesitos para a matéria-prima que deve respeitar para ser considerada um componente de um substrato comercial? O primeiro deles é a estabilidade física, né? Não adianta nós termos matéria-prima que não tem resistência, ela se decompõe dentro dos recipientes, dos containers, quando são utilizadas. Um exemplo, por exemplo, é o bagaço de cana. O bagaço de cana não tem estabilidade física, não dá para você preparar o substrato para armazenar, ele vai continuar indefinidamente a decomposição dele. Materiais têm que ter disponibilidade a qualquer época do ano. Então, quem precisa de substrato, geralmente a demanda é distribuída ao longo do ano. Então, não adianta eu ter uma matéria-prima que não atende o ano todo o fabricante, né? Ele tem que ter boas características de porosidade total e capacidade de retenção de água, ausência de componentes fitotóxicos, consistência em qualquer época do ano. Não adianta eu ter um material que numa parte do ano é de uma maneira, no outra parte é diferente, ele varia demais, isso cria muito problema.
e que seja disponível em grandes volumes. Esse é um desafio enorme, talvez o maior deles, e que tenha custos compatíveis e que seja ambientalmente correto, né? É uma exigência da atualidade. Próximo, por favor. Aí vocês têm um exemplo com cascas, de teste de fitotoxidez em placa de Petri, né? À esquerda você tem uma casca fresca, em que foi semeado agrião, e à direita o controle em turfa de esfagno. Então vocês notem só o impacto que uma fitotoxidez pode causar na germinação e desenvolvimento radicular de uma planta, né? Então é muito sério o problema quando acontece, quando aparece. Geralmente está relacionado a fenóis, terpenos, taninos, né? Que estão presentes nesses materiais. Próximo, por favor. Se você vai no exterior, quer dizer, há uma variedade imensa, pode passar o próximo também, por favor, de matérias-primas, né? E o Brasil, infelizmente, tem algumas desvantagens, né? Por exemplo, nós não temos rochas vulcânicas, né? Nosso país de atividade vulcânica é muito antiga, então nós não temos aquela tipo uma pedra-pomes, materiais que são usados no exterior, que existem em grande quantidade em Islândia, outros países na Europa, né? Na América do Norte, nós não temos acesso a esses materiais. Então, nem mesmo a turfa também de esfagno, né? Próximo. As turfas de esfagno hoje no mundo representam de 70% a 80% de todo o mercado mundial de substratos e vão permanecer dessa maneira por uma série de razões por um bom tempo, né? Próximo. Por que as turfas? Aí vocês têm uma foto da direita, um exemplo de uma área de turfeira, são áreas imensas, né? Geralmente alagadas do lado direito, aqui no cantinho dá para ver a área original sem ser sistematizada. Essas áreas alagadas em regiões muito frias do mundo, né? Tipo norte do Canadá, norte da Rússia, Escandinávia, todas essas regiões têm essas formações turfeiras, elas são alagadas, né? E o esfagno, o musgo, cresce durante a primavera-verão, a curta primavera-verão desses países, e ali ele vai se acumulando toda a primavera-verão, você tem uma camada em torno de uns 4, 5 milímetros. Isso forma metros e metros de turfeira. Então, essas áreas são drenadas, secas ao ar, e depois a turfa é colhida, como vocês estão vendo ali na foto à esquerda com o trator, né? Por que a turfa é uma principal matéria-prima de substrato mundialmente? Porque ela é disponível em enormes quantidades, tem uma excelente porosidade, excelente capacidade de aeração, ótima retenção de água, baixíssima salinidade, tem um pH baixo que é fácil corrigir, geralmente livre de pragas e doenças e também é bastante resistente à decomposição, é muito estável, né? Próximo. Existem milhares de marcas ao redor do mundo de turfas de esfagno, como vocês vêem nesse slide. Próximo. Nas turfeiras, nós temos o perfil da turfeira, onde você tem na superfície, antes de sistematizar o musgo crescendo, né, o esfagno crescendo na superfície. À medida que eu vou descendo, eu tenho a turfa loira, que é uma turfa bem pouco decomposta, mais abaixo a turfa parda e mais ao fundo da turfeira a turfa negra. Próximo. Aí vocês têm o exemplo dessas 3 tipos de turfa, né? A loira, a parda, a negra. Da direita para a esquerda, eu vou aprofundando no perfil da turfeira. E elas têm características diferentes, apesar de todas elas serem turfa de esfagno. Eu chamo a atenção, às vezes, quem vê essa turfa negra, fala, nós temos uma turfa negra no Brasil. É bem diferente, como a professora Telene, vocês devem ter visto na apresentação, comentar, nossa turfa não é de esfagno, a origem dela. E tem um outro detalhe muito importante também, a nossa turfa não passa pelo congelamento anual, que é uma coisa que ajuda a abrir a estrutura da célula, das partículas, das fibras que estão nessa turfa, né? Então, nossa turfa negra é infinitamente superior em termos de propriedades físicas para substrato em relação a essa turfa negra europeia ou canadense, né? Próximo. Aí vocês têm um exemplo, vocês vejam que na turfa loira, 96% de porosidade total, na negra já cai para 90%, ainda é alto, mas já cai um pouco. A capacidade de aeração na loira é 41%, ao passo que na negra já cai para 18%. E capacidade de retenção de água, que já é alta na turfa loira, 687 ml por litro, já aumenta para 804 na turfa negra. Tá? Se nós tivéssemos uma tabela e colocasse a turfa brasileira, vocês iam ficar chocados em termos de propriedades, como ela é inferior comparado a essa turfa negra europeia. Próximo.
Eu tive a oportunidade no ano passado de participar desse fórum na Letônia, em Riga, na capital da Letônia, que é um fórum que agregou todos os produtores de turfa, a maior parte dos produtores de turfa, lá tinha mais de 200 pessoas participando. Foi um evento bastante interessante, né? E algumas coisas me chamaram a atenção. Próximo. Antes de chegar no país, quer dizer, eu estava pegando o avião para fazer a conexão para Riga, para a capital da Letônia. Aí eu entrei no avião, próximo, abri a revista de bordo do avião e dei de cara com uma propaganda sobre turfa, né? Da Letônia. Então, que em inglês se fala Latvia, né? Eles comentam que tem 60 milhões de razões para usar a turfa, tá? Essa é a quantidade, de 60 milhões é a quantidade que somente uma empresa florestal lá produz de seedlings, de plantas, a partir de turfa fornecida lá da própria região. Então, é um recurso natural muito importante para esses países. Ali tem 3 países ali que produzem turfa da comunidade europeia, tá? Assim como tem diversos outros no resto da Europa, a própria Rússia, Canadá e outros países. Então, é um recurso muito, muito grande, muito, muito utilizado e muito útil. Próximo. Vocês vejam aqui no lado esquerdo, ele menciona que há um crescimento natural dessa turfa de 4 milímetros cada ano. Você tem uma turfeira, uma condição natural, 4 milímetros ela cresce por ano em termos de volume, vai aumentando, né? Ele menciona que 10 a 15% do território do país, lá da Letônia, assim como da Finlândia, Estônia, Suécia, Canadá, são cobertos de turfeiras, que são os peat bogs, né? Então, vocês imaginam a área coberta de turfeira nesses países. É muito grande, tá? Aí dá para ver um esquemático aqui do lado esquerdo. A turfeira, em média, tem uma espessura aí de 1,5 m a 3 metros. Em alguns casos, chega a perto de 18 metros de profundidade de perfil de turfeira. Próximo. Aqui vocês têm uma foto de uma turfeira lá, das que eu tive a oportunidade de visitar. Ao fundo, vocês veem a área sistematizada, drenada, em que a turfa já foi lavrada, está secando ao ar, tá? E depois ela é recolhida, né? Tem 2 métodos de extração diferentes, e ela é recolhida, vai para peneiramento, processamento, né? Próximo. Há uma pressão muito forte em termos de meio ambiente. Isso começou há vários anos atrás contra a turfa, como se o uso da turfa de esfagno fosse uma degradação ambiental, algo parecido, né? As empresas que produzem substrato, que fazem mineração de turfa, e os próprios usuários de turfa, de substratos, começaram a fazer um trabalho, e isso foi criado na legislação rigorosa nesses países que fazem a extração, e com o manejo responsável, eles restauram as áreas que foram mineradas de turfeira e conseguem que essa turfeira volte a se desenvolver no mesmo local. A condição climática permite isso, né? Então, isso está mudando bastante a percepção que existia no passado, que a exploração de turfa seria uma degradação ambiental irreversível. Isso não é correto. Próximo. Aqui é um estudo muito interessante, feito pelo Dr. Chris Bloch, da Universidade de Wageningen, junto com outros colegas, que eles fizeram um estudo a nível mundial da demanda de substrato, tanto atual quanto uma projeção até o ano de 2050. Tá? Isso foi apresentado, inclusive, no Congresso de Milão, eu tive a oportunidade de estar assistindo. Tá? Eu vou apresentar alguns dados que eu pensei dessa apresentação para vocês. Próximo. Bom, em termos de reserva de turfa de esfagno, que eu falei para vocês que a turfa vai continuar sendo por muitos anos o principal material componente de substrato, só para vocês terem uma ideia, a reserva mundial está estimada em 7 quadrilhões e 500 trilhões de metros cúbicos de turfa. É um volume astronômico de turfa, de reserva de material. Não se usa uma milionésima parte disso atualmente para substrato. Então, é uma desconhecimento total falar que essas reservas estão sendo exauridas ou totalmente degradadas, né? Próximo. Bom, lá fora também é uma tendência, muitos optando pela produção em substratos orgânicos, e várias das empresas produtoras de substratos na América do Norte, Europa, já têm substratos orgânicos,
totalmente orgânicos para cultivo orgânico, com certificação, como vocês estão vendo, 2 tipos de selo de certificação orgânica, bastante reconhecidos internacionalmente, tá? E, para infelicidade nossa, aqui no Brasil, há pouco tempo, saiu a normativa do MAPA, proibindo o uso de turfa, e, além disso, exigindo a colocação de 40% de terra de solo mineral para ser considerado um material para cultivo orgânico. Isso eu acho que não faz nenhum sentido técnico, né? E todo o mercado, consumidor, produtor e a comunidade científica deveriam lutar contra esse tipo de colocação que, para mim, não tem qualquer fundamentação técnica. Próximo. Bom, se alguém vos fala que hoje, nessa área de substrato, eu acho que eu devo isso à vermiculita, né? Eu comecei a trabalhar minha carreira com vermiculita expandida, né? Na Eucatex Mineral, em São Paulo, há muitos anos atrás, numa época em que a vermiculita foi praticamente o primeiro assim, substrato industrializado, comercializado em larga escala, né? Aí vocês estão vendo 4 granulometrias de vermiculita. A vermiculita tem uma série de vantagens. Um grande problema dela é que ela é um minério, então que leva milhares de anos a ser formado, e a gente depende de jazidas, que infelizmente estão se esgotando, não só no Brasil, como em grande parte do mundo. Próximo. Da onde vem o nome vermiculita? Esse vermiculita vem de verme, né? Porque a hora que você expande cada granulozinho desse, ele se deforma, fica parecendo um verme. Daí vem o nome de vermiculita, né? A vermiculita é um material que tem uma estrutura porosa, ela tem uma boa retenção de nutrientes, libera um pouco até de potássio e magnésio, pode liberar no meio, tem boa capacidade de retenção de água também. Mas tem alguns problemas sérios, né? Ela, para efeito de substrato, ela se compacta muito facilmente. O transporte, o armazenamento, o manuseio são complicados em função disso. Ela dá um baixo rendimento volumétrico quando você mistura. Você mistura 1 metro de vermiculita com 1 metro de qualquer outro material, você não vai obter 2 metros da mistura, vai perder muito de volume. Ela é não renovável e a disponibilidade de granulometrias adequadas está cada dia mais difícil. Tente comprar uma vermiculita média ou fina mesmo, granulada, você não vai encontrar no mercado. Né? Só tem vermiculitas de baixa granulometria, tamanho muito pequeno, que é bastante problemático em substrato. Próximo. A perlita é outro material muito usado internacionalmente em substrato, mas que cai no mesmo problema da vermiculita, também é minerada, também não é renovável, né? Para nós no Brasil é mais complicado ainda, porque o minério tem que ser importado, então é muito caro. A perlita tem uma alta capacidade de aeração, baixa CRA, quimicamente inerte, e tem como desvantagem que ela se esfarela, ela quebra facilmente. O manuseio dela, por essa geração de pó, é um pouco hostil e não renovável, e o preço dela acaba sendo extremamente alto, quase que não dá para utilizar aqui no Brasil em função desse problema de custo, né? Próximo. Casca de arroz, né? Aí, como vocês veem nessas fotos, casca de arroz é uma alternativa usada no exterior, está crescendo no Brasil, né? O grande problema da casca de arroz, vocês estão vendo na tela, as variações que nós temos de material. Desde um material totalmente cru, a casca de arroz parbolizado, casca de arroz semicarbonizada, como a foto da direita, casca de arroz, às vezes, queimada a um ponto quase que de virar cinza, quase virar pó, né? Então, eu tenho visto todas essas variantes no mercado. Próximo. Ela tem como vantagens a baixíssima densidade, baixa CRA, capacidade de retenção de água, então ela ajuda na drenagem, e tem um custo reduzido. E tem como desvantagem essa variação de processamento, a capilaridade dela é quase nula, então quem vai trabalhar com subirrigação tem que tomar cuidado, que complica um pouco o sistema. Ela pode ter risco de erva daninha, risco de fitopatógenos, principalmente nematóide, é um problema sério. Tem o problema da sazonalidade de época de colheita, né? A não ser que você tenha uma armazenagem que atenda toda a sua demanda anual, pode ser um problema. E pode, eventualmente, em alguns casos, dependendo de processamento, levar uma toxidez de manganês também. Ela é muito rica em manganês. Próximo. Aqui está o exemplo do nematóide, né, que ataca o arroz, a Phalancoides baeckii, né, que pode passar para a casca de arroz, é muito comum. Já tivemos casos de mudas queimadas na entrada na Holanda, porque foi detectado, foi utilizado casca de arroz no substrato, e a fiscalização pegou a Phalancoides na amostra, todas as mudas foram queimadas no aeroporto, para vocês terem uma ideia, tá? Destruída. Porque ele pode passar.
E no morango tem sido muito popular o uso da casca de arroz, né? Então, se não há um controle dessa carbonização ou não é um arroz parbolizado, vocês têm que ter muito cuidado dessa possível contaminação. Próximo, essa doença já foi descrita na Flórida, né? Chama Summer Darworth Disease, ataca com bastante séria, no ataque principalmente no morango, né? E, eventualmente pode pegar outras culturas também. Próximo. Cascas de pinos, né? Queria Deus que todas as cascas que a gente compra fossem como dessas fotos aí, né? A de cima e a de baixo. A de baixo tem um pouquinho de palito, mas ainda assim que está excelente o material, né? A casca de pinos, elas melhoram a drenagem, tem baixa capacidade de retenção de água, densidade média, baixa compactação. Depois de compostada, inclusive, ela pode dar supressão de patógenos em cultivo protegido. Ela tem um certo efeito antagônico a vários fungos de solo, né? Então, isso pode ser bastante benéfico. Como desvantagem, ela pode ser difícil de umedecer, ela fica bastante hidrofóbica quando seca, fixa nitrogênio se não for bem compostada, pode esquentar se não estiver bem compostada em leiras grandes, né, em pilhas grandes, pode ter resíduo de fitoxidez por presença de fenóis, também se não foi bem compostado, presença de contaminantes, palitos, né, de madeira, lenho, que ele passa na peneira, mesmo você picando, peneirando, você ainda pode ter alguma contaminação. E um problema no Brasil é a disponibilidade e a variabilidade desse material. Próximo. O Dr. Cris, naquele estudo que eu citei para vocês, ele fez uma projeção, um levantamento, e a estimativa deles é de uma disponibilidade por ano, anual, de 139 milhões de metros cúbicos. Veja bem, apenas um pequeno percentual desse está sendo usado para substrato. Existem outras destinações, né? Então, e ele cita, como está grifado em amarelo, que essa casca, essa disponibilidade pode ser ainda mais limitada por problema de qualidade. Próximo. Aí vocês têm exemplo de uma casca de pinos aqui no Brasil. Quando eu falo problema de qualidade, vocês imaginam isso aí. Isso é vendido como casca de pinos. Vocês olhem a presença de contaminante, de tudo quanto é tipo, né? E isso é que você tenta comprar casca de pinos, isso é o que mais aparece. Próximo. Bom, e a fibra de coco, né? Fibra de coco que é produzida a partir do mesocarpo da casca do coco maduro, né? É uma opção cerca de 20 anos atrás, praticamente, começou a nível mundial, pouco mais de 20 anos, tá? Próximo. É uma excelente alternativa. Próximo, por favor. Geralmente o pessoal coloca de maneira concorrente, né? Como a fibra de coco versus a trufa de esfagno. Na verdade, são materiais complementares, né? Nenhum vai ser concorrente do outro, assim, em termos de competição. Eles são materiais que ambos têm propriedades físicas muito boas, que podem ser usados em conjunto ou se complementar. Próximo. Então, a fibra de coco ainda tende a crescer muito a participação no mercado, porque ainda há uma proporção de cascas não processadas. Alguns plantios vão crescer no Brasil e em outras partes do mundo. Ela tem uma excelente porosidade total, equivalente à da trufa de esfagno, em torno de 96%, excelente capacidade de aeração, ótima capacidade de retenção de água, excelente molhabilidade. A fibra de coco tem uma propriedade única, ela não depende de agente molhante. Ela, mesmo que você reduza ao extremo a umidade dela, ela reabsorve água imediatamente quando colocada na água, coisa que nem a turfa, nem os outros materiais orgânicos têm essa propriedade. O pH dela é entre 5,5 e 6,5, nível adequado de salinidade, se corretamente processada, tem uma estrutura física estável, ela é basicamente lignina, então ela é muito estável a decomposição, livre de pragas e doenças também, se corretamente processada, né? Próximo. Aqui um dado do Dr. Cris também, em termos de projeção anual de produção de fibra de coco, estaria algo em torno de 60 milhões de metros cúbicos ano, tá? Isso ainda não é disponível, essa quantidade, há uma falta de fibra de coco no mercado mundial muito grande, está uma disputa, há uma muito mais demanda do que capacidade produtiva atualmente em termos de fibra de coco. Próximo. Para concorrer com as trufas de esfagno, ou alternativa mais recente surgida, que mais tem vulto, né? Eu acredito que no evento lá de Milão, por exemplo, 50% dos temas foram falados a respeito de fibra de madeira para substrato, né? Próximo. Ela surge
Aí eu fiz um timeline da fibra de madeira como substrato. Ela parece uma coisa nova, mas na Europa, desde os anos de 1980, eles já usavam, já se produzia, utilizavam. Ela não tinha o vulto que tem hoje, mas já era utilizada, principalmente em ornamentais. Depois, em 1990, 10 anos depois, ela passou a ter representatividade na área de frutíferas também. Em 2004, que ela veio começar a tomar algum vulto nos Estados Unidos, e atualmente, praticamente 100% das grandes empresas de substrato a nível mundial, América do Norte, Europa, todas elas usam fibra de madeira no seu blend de misturas, né, com vários tipos de fibra de madeira e várias percentagens, com várias formulações, em conjunto com outros materiais. Né? Próximo. Aí nós estamos vendo 4 tipos, né, de fibra de madeira. Vocês vejam que há uma diferença enorme. Quando a gente fala de fibra de madeira, existe uma infinidade de possibilidades. Próximo. O crescimento que está sendo utilizado no mundo, em todo o mundo, é muito grande. Tá? Infelizmente, o Brasil está para trás novamente nessa área também. Nós não temos produção local de fibra de madeira para fim de substrato. Próximo. Aqui o exemplo de uma empresa da América do Norte, eles tiveram uma ideia brilhante, eles criaram uma fibra de madeira ecológica, que eles chamam, eles pegam toda a madeira residual presente nas turfeiras, quando sistematizam a área de lavra, de turfa, você tem algum resíduo de galhos das florestas que cresceram depois, e toda essa madeira é desfibrada e entra na composição como fonte de fibra de madeira para os substratos deles, de composição de turfa, junto com fibra de madeira. Próximo. A projeção de fibra de madeira do Dr. Chris também em torno de 427 milhões de metros cúbicos de fibra de madeira de coníferas por ano, tá? Isso daí, uma pequena parte só está sendo usada para substratos. Todo mundo sabe que a fibra de madeira tem N utilizações, né? Desde a indústria de papel, celulose, tem uma infinidade de aplicações. Então, vai haver uma competição com outras áreas que demandam esse material, então o acesso é bastante restrito. Próximo. Aí nós temos um trabalho do professor Brian Jackson, da Universidade da Carolina do Norte, em que ele comparou na coluna da esquerda, vocês veem um vaso com a mistura padrão de 80% de turfa e 20% de perlita. E nas 4 outras colunas, misturando 4 tipos diferentes de fibra de madeira, tipo na linha 1, tipo, a 2, a 3, a 4, né? De 10 até 40% em volume junto com a turfa. Então, vocês notem que há diferença do tipo de fibra de madeira e também a influência do percentual em que ela é colocada, em alguns casos sendo bastante drástico, a ponto de inibir bastante o crescimento da planta, tornar impróprio o uso, né? Se não for feito um ajuste, ou seja ele de produção ou de manejo dessa fibra de madeira. Próximo. Aí vocês estão vendo um teste com tomate, tá? 5 tipos diferentes de fibra de madeira. Vocês notam como pode impactar, dependendo do tipo de fibra, afeta bastante significativamente o crescimento. Né? Próximo. Aqui com tagetes, na linha de cima, vocês estão vendo do lado direito, extremo direito, é uma planta com 100% turfa de esfagno, as demais estão com fibra de madeira, variando de 50, 100, 200 e 300 ppm de nitrogênio na solução nutritiva. Só com 300 ppm, a fibra de madeira conseguiu se equiparar à turfa de esfagno, produzir uma planta de porte semelhante, né? Embaixo, já na linha de baixo, vocês vejam à direita também a planta só com turfa de esfagno e as demais com 0, 15, 30 e 45% de esfagno misturado à fibra de madeira. Precisou chegar a 45 de esfagno misturado à fibra de madeira para ter uma equivalência assim, de planta em relação à pura turfa. Né? Próximo. Vocês vejam a variação de tipos de fibra dependendo do material de origem, dependendo do processamento que eu faço, eu posso obter características totalmente distintas conforme eu precisar ou o mercado demandar. Próximo. Esse é um detalhe importante, que fibra de madeira não é serragem, não é resíduo, pessoal. Existe toda uma engenharia que é feita para que a fibra de madeira produzida para substrato tenha as características desejadas. Né? Próximo.
Quando começou a febre do uso da fibra de madeira, vários viveiros, às vezes, começaram a usar, passar em serraria, pegar a fibra de madeira lá que era gerada, a serragem, e começa a misturar no substrato. Então, você tem variações imensas desses materiais que são muito diferentes das fibras de madeiras profissionais produzidas pelas empresas de substratos. Isso eleva o risco, né, de manejo no viveiro, pode haver presença de toxina nessas fibras de madeira, e também as variações de granulometria desses resíduos, que não são controlados, pode gerar uma desuniformidade tremenda nas propriedades físicas do substrato, levando a um pandemônio para manejar isso no viveiro, né? Próximo. Aí vocês estão vendo dois tipos de cavaco e o tipo de material que ele resulta, né? Então, dependendo como a matéria-prima entra no processamento, ela também influencia na característica da fibra de madeira que você vai produzir. Próximo. Fibra de madeira, quer dizer, basicamente a gente sabe que a fibra de madeira predomina mais celulose, hemicelulose, esses materiais, né? Nós não temos, não é tão estável quanto uma trufa de esfagno, uma fibra de coco. Então, você tendo umidade, tendo condições adequadas, os fungos vão começar a decompor esse material. Então, existem aspectos ainda que estão sendo estudados, né? Na característica desse material, durabilidade, tudo isso vai influenciar como você pode usar isso em substratos. Próximo. Aí vocês têm exemplo de fábricas já trabalhando em larga escala, viveiros também utilizando em larga escala esse material. Existe uma série de requisitos para se trabalhar com a fibra de madeira, seja a nível fabril, seja a nível de viveiro, né? Nós vamos dar alguns detalhes para vocês. Próximo. Dependendo da casca, da tipo de madeira que você vai pegar também, o percentual, alguns incorporam casca, outros é só a fibra de madeira, quanto que tem de cerne, quanto que tem de alburno, tudo isso também vai impactar na característica do material. Próximo. Uma tendência nova que está surgindo no exterior é a estratificação de substrato em recipientes, em vasos, em potes grandes, como esse que vocês estão vendo à esquerda, no alto, na foto. É o mesmo substrato, a coluna d'água é uma só, pessoal. O que varia é essa estratificação. Vocês estão vendo um material um pouco mais fino, com uma alta retenção de água em cima, mas abaixo o mesmo material, mas de uma granulometria mais grosseira, que foi estratificado propositadamente. Então, normalmente no recipiente, seja bandeja, vaso, a parte de cima é a parte mais seca que fica, né? Ali você tem a evapotranspiração, a secagem que dá, e geralmente a parte de baixo do vaso fica mais saturada com água. Com essa técnica da estratificação, de um material mais fino em cima, mais grosso embaixo, nós temos um padrão de umidade um pouco mais homogêneo, um gradiente mais homogêneo no vaso, como vocês estão vendo ali no gráfico, tá? E isso daí eles já estão constatando a nível prático em viveiros já uma economia para água e para fertilizante em torno de 20% no manejo do viveiro. Isso é bastante impactante. Vocês imaginam em viveiros gigantescos quanto que isso representa em valores, economizar 20% do fertilizante. E vocês notem nas fotos de baixo que o resultado é melhor do que o controle que não faz essa estratificação. Próximo. Aí outro exemplo de estratificação com poinsettia, né? Bico de papagaio. À esquerda vocês estão vendo o vaso só com turfa de esfagno, 0% de estratificação. Depois embaixo 25% de madeira de pinos triturada embaixo. A terceira 50%, 75% até 100%. A gente nota que mais no 75% e no 100% prejudicou um pouquinho mais o cultivo, mas nas demais é perfeitamente factível e funciona bem. Se ajustar o manejo, dá para produzir com esse sistema de estratificação e a gente vai aumentar muito a sobrevida até da turfa de esfagno, né? Nós estamos agregando um componente que poderá ser utilizado numa escala bastante razoável em termos de volume. Próximo. Existem viveiros, esse é um viveiro no Alabama, né, que ele tem árvores de coníferas na propriedade, eles mesmos coletam as árvores, trituram, isso foi estudado, né, pessoal, a granulometria, o tipo de processamento, e esse material está sendo usado como um dos componentes nas misturas. Eles fazem um processamento antecipado, armazenam isso, como vocês estão vendo nesses bags aí, e isso é utilizado em larga escala. Próximo. Aqui nós estamos vendo um trabalho do Dr. Brian Jackson. Na foto de cima, vocês veem à esquerda, a planta isolada é o controle de turfa de esfagno.
As 5 plantas de cima foram misturadas esfagno com fibra de madeira, 40% de fibra de madeira de 4 fabricantes diferentes da Europa, e a linha de baixo com 5 fabricantes também de fibra de madeira da América do Norte, Estados Unidos. Vocês notam que todas elas praticamente são um crescimento bastante aceitável, tá? Então, dá perfeitamente factível essas tufas de madeira profissionais poderem vir a ser utilizadas em larga escala numa produção comercial. Próximo. Aí eu estava comentando em relação ao tipo de processamento industrial, né? Existe um método de extrusão, um método com discos de refino, um moinho de martelo. Vocês notem como isso muda a característica da fibra de madeira que é gerada em cada processo desse. Dependendo da finalidade que eu queira, das propriedades que eu queira, eu vou ter que lançar a mão de um ou outro método para produzir a minha fibra de madeira. Próximo. Vocês notam que varia, todas elas têm uma capacidade de aeração alta, mas há uma variação dependendo do tipo de madeira e do tipo de método de fabricação, né? Aí vocês têm 8 exemplos que foram analisados. Próximo. Esse é um fabricante da América dos Estados Unidos, uma fábrica que se especializou na produção de fibra de madeira. Aí vocês estão vendo vários tipos, né? Dá um pequeno detalhe esquemático do processo. A madeira de pinos entra na forma de cavaco, ela entra em um processo de calor, pressão e um processo de refino ali, que vai gerar esse produto comercial, industrial, para ser usado como substrato, ou componente de substrato, né? Próximo. Uma das grandes vantagens da fibra de madeira, ela permitia a compactação, né? Então, vocês têm à esquerda aí a tufa de esfagno, que geralmente vem compactada numa parte para 2 ou 3, em termos de volume. A fibra de madeira permite até 1:13 essa compactação, e a fibra de coco até 1:5, né? Eu estou falando do mercado profissional, pessoal. Existe 1:10, mas é mercado amador, né? Então, vocês vejam que isso é uma vantagem imensa na parte de transporte e armazenamento. Próximo. Aí o exemplo daquela empresa lá norte-americana, que ele compara 2 tipos aí de fibra de madeira, tipo de embalamento, e quanto que equivale uma carreta de fibra de madeira, no primeiro caso ali, equivale a 3 de fibra de coco, 5 de turfa, equivale a 7 carretas de perlita, em termos de rendimento volumétrico, depois que você descompacta. Então, vocês vejam o impacto disso em termos de processamento industrial, né? Próximo. A exemplo ela pode, se bem embalada, ser armazenada ao tempo também, por um certo período, né? Estando bem embalada, protegida da umidade, ela pode ser colocada ao tempo, da mesma maneira que o substrato é armazenado. Próximo. Eu tive a oportunidade de visitar esse viveiro em 2019, começo da época da pandemia, na Carolina do Norte, esse viveiro gigantesco. Ele está maior do que nessa foto aérea que vocês estão vendo aí, porque estava ampliando quando eu estive lá, imagino o tamanho que esteja hoje. Tá? Esse viveiro utilizava 2 milhões de dólares de perlita por ano na composição do substrato, junto com outras matérias-primas, turfa e outros materiais. Essa perlita foi 100% substituída por fibra de madeira. Tá? Então, zero. O consumo de perlita foi a zero da noite para o dia. Próximo. Próximo. Aí vocês estão vendo o pátio deles, o viveiro é tão grande que a gente tinha que andar de veículo lá dentro, né? Aí vocês estão vendo do lado esquerdo os big bales de tufa de esfagno, e à direita as montanhas de fibra de madeira que são utilizadas na composição da mescla de substrato utilizada lá nesse viveiro na Carolina do Norte. Próximo. Quando você recebe, esses são exemplos de fibra de madeira industrializada, ela está entrando numa máquina que vai descompactar ela, e ela vai ser misturada com outros materiais, tipo turfa de esfagno, fibra de coco, né, para a produção dos substratos. Próximo. Esse é um detalhe, a fibra de madeira, pela característica física dela, o sistema de mistura tem que ser próprio, adequado, senão ela forma esses bolinhos, esses novelinhos, né, e acaba não se uniformizando na mistura. Então, eles apanharam bastante para chegar num ponto ideal para obter uma mistura homogênea que te dê uma uniformidade no cultivo. Próximo. Já existem N fabricantes ao redor do mundo, aí vocês têm alguns exemplos, né? Praticamente todos os grandes fabricantes mundiais têm mesclas que vão fibra de madeira, né?
Aqui nós já temos um resultado agronômico aqui no Brasil, né? Aí vocês estão vendo um viveiro de muda de cana, a famosa muda pré-brotada de cana aqui no interior de São Paulo. Do lado esquerdo é a muda de cana com 100% turfa de esfagno, e do lado direito a mesma turfa, mas com 30% de fibra de madeira. Vocês notam que a parte aérea das mudas é equivalente praticamente, mas vamos mostrar o próximo slide? Observa agora o impacto no sistema radicular. Não resta a menor dúvida que as mudas da direita vão se sobressair no campo, né? Vocês notem a relação raiz-parte aérea, tá? Então, isso aí está em função de aeração adicional que essa fibra de madeira agrega à turfa, tá? Melhorando muito a resposta do desenvolvimento radicular da muda de cana, aí nesse caso. Próximo. Esse é outro estudo do Dr. Chris Bloch, da Universidade de Wageningen, num trabalho junto com a IPS, né, a Sociedade Internacional de Turfa, em que eles fizeram esse levantamento mundial em 2017 de consumo de substratos e a projeção até o ano de 2050. E vocês notem que no número total de 2017 era de 59 milhões de metros cúbicos consumidos mundialmente de substrato. A projeção deles é que isso vai mais do que quadruplicar. Nós vamos passar para 244 milhões de metros cúbicos de substratos necessários. Tá? Próximo. O que está acontecendo? Nós estamos tendo um impulsionamento tremendo da demanda mundial de substratos por culturas que tradicionalmente são cultivadas em campo, eram cultivadas em campo e estão passando para ambiente protegido, cultivo em recipiente, em substrato, por uma série de motivos que vão desde a menor uso defensivo, menor consumo de água, e também qualidade das frutas e das plantas produzidas nessa condição, com substrato em ambiente protegido, né? Isso aí não está restrito a morango, amora, mirtilo, está partindo também para figo, abacate, o avocado, né? Citros, banana, cereja. Vocês vejam que a gama vem aumentando de maneira muito rápida a nível mundial. Próximo. Aqui, exemplo de um projeto no estado de Jalisco, no México, né? Só essa empresa está com 100 hectares de mirtilo cultivado em ambiente protegido com substrato, com fertirrigação. Vocês notem que cada sacola dessa daí tem em torno de 50 litros ou mais de substrato. Então, vocês imaginam a demanda de substrato num projeto desse. A projeção deles é que esse projeto vai chegar a 400 hectares de produção de mirtilo nessa região aí do México. Isso é só uma empresa. Próximo. Olha só que maravilha. Outra empresa, né? Olha o mirtilo, qualidade, toda produzida em substrato, em ambiente protegido. Né? Próximo. Essa é uma empresa da Califórnia que trabalha com produção de substratos à base de fibra, diversos substratos de fibra de coco. Eles estão chegando a uma especialização a ponto de definir um tipo de mescla específica para um tipo de planta, né? Por exemplo, a blueberry, o mirtilo, outra para morango, outra para amora, outra para framboesa. Então, você tem combinações aí, no caso de tipos de fibra de coco, né? Desde o granulado, chips ou a fibra, em proporções variadas, que te permitam atender melhor a demanda de cada uma desse tipo de planta, de frutífera, no caso, né? Próximo. Essa mesma empresa, também na Califórnia, ela está fazendo um substrato que eu diria que é um de nicho de mercado. Ela está usando casca de amêndoa, que são muito produzidas na Califórnia, né? A casca de amêndoa está sendo utilizada. Eles não dão maiores detalhes, mas com certeza é uma coisa regional, até porque não existe uma produção tão grande assim de amêndoa que vá permitir uma participação maior de mercado desse tipo de produto, mas já está sendo comercializado. Próximo. Aí a gente começa a ver, né? Rabanete produzido em bandeja. Próximo. Próximo. Esse também é a cenoura produzida em bandeja. Então, são coisas de nicho de mercado que vão começar a aumentar e que está acontecendo. Pode passar o próximo, tá bom. Aí, com figo na Itália, produzido em recipiente em ambiente protegido, eles já conseguiram um incremento de 18 vezes a produtividade normal em área aberta a nível de campo. Tá? Economia de 90% da água utilizada, redução do uso de fertilizante, redução de defensivo e redução na mão de obra.
Então, eu diria que é irreversível essa tendência, isso vai crescer demais, né? Próximo. Uva, também na Itália, em substrato em ambiente protegido. Até a nossa famosa cannabis já está se beneficiando do substrato aí, com cultivo pelo mundo todo, né? Eles são extremamente adeptos à tecnologia. Aí vocês estão vendo um exemplo. Próximo. Vertical farming, outra área que começa a consumir substrato. Cultivos que eram 100% produzidos em campo, como algumas plantas de Natal, no caso da América do Norte, que estão passando a ser produzidas em substrato agora, né? Então, tudo isso está agregando um aumento de demanda astronômico de diversas matérias-primas que a gente possa ter para substrato. Próximo. Então, será que nós vamos ter matérias-primas e substrato para atender essa demanda? É uma pergunta que fica realmente desafiador. Próximo. Aqui é o trabalho do Dr. Chris Bloch, a sequência, né? Eles, nesse levantamento que eles fizeram do consumo mundial em 2017 e 2050, eles separaram por continentes. Então, vocês vejam a participação da Europa, da América do Norte, a Ásia, né? A América do Sul, 4 milhões de metros cúbicos em 2017. Eu calculo o Brasil é um pouco mais de um quarto desse consumo só seja do Brasil, é um pouco mais de 1 milhão de metros cúbicos de substrato. Hoje nós devemos ter até mais do que isso, né? E notem em particular, no caso da ASA, eles separam a China e ele projeta, em 2017 foram 6 milhões de metros cúbicos, está projetando para 2050 35 milhões de metros cúbicos só para a China. Guardem esse número, 35 milhões de metros cúbicos da China, né? E embaixo na totalização vocês podem ver que é mais de 4 vezes de 2017 para 2050. Próximo. Lá no Congresso participou um pesquisador da China, que é ligado à Sociedade Internacional de Turfa, que faz esse levantamento de mercado lá na China, né, faz todas as projeções, e eles fizeram um estudo detalhado na China, em função do que está crescendo o mercado lá. Próximo. Esse Dr. Meng. Então, vocês lembram que o Dr. Chris estimou em 35 milhões de metros cúbicos só para a China em 2050. Esse Dr. Meng, só para a área de seedling e área de vertical farming de cultivo em recipiente, ele estima 90 milhões de metros cúbicos para o mercado chinês. É mais de 3 vezes o que foi estimado pela Universidade de Wageningen. Então, se essa demanda da China se efetivar, vocês imaginam o risco que vai haver de falta de matérias-primas e de substrato a nível mundial. Próximo. A separação por tipos de matérias-primas, né? Também em 2017 e 2050, eu destaquei a fibra de madeira. Vocês viram que em 2017 era só 2 milhões de metros cúbicos, né? Projeção para 2050 em torno de 25 milhões de metros cúbicos, é a que mais cresce aí, 1.250% de incremento, né? Outros materiais têm um crescimento considerável, a fibra de coco, a própria trufa de esfagno. Agora, note embaixo onde está novos materiais. São materiais que não existem hoje, que ainda vão ser descobertos ou desenvolvidos, né? Nós estamos falando aí em ter em 2050 23 milhões de metros cúbicos de novos materiais, né? Então, tem muito trabalho a ser feito para a gente chegar nesses 23 milhões aí. Quem sabe até muito mais, né? Se a China confirmar o crescimento, vai precisar de muito mais, né? Então, próximo. Bom, muito obrigado, pessoal. É o que eu tinha para colocar. Eu fico à disposição agora para perguntas e dúvidas. Oi, tava difícil meu áudio aqui. Brilhante, Taveira, excepcional aí a tua apresentação. Além de falar sobre novos materiais, você deu aí um panorama mundial e uma projeção que está pintando aí e pelo jeito a gente tem muito trabalho aí, vamos ter que ser muito criativos aí na questão de materiais para substrato para plantas. Interessante. Bom, pessoal, vamos, caso alguém queira fazer a pergunta verbalmente aqui, fique à vontade, tá? Enquanto isso, Taveira, eu gostaria de lhe perguntar o seguinte: a fibra de madeira, ela, pelo que eu percebi, ela não sofre nenhum processamento químico no seu trabalho de
transformar a madeira em fibra para uso como substrato, certo? Correto. E como é que fica esse material colocado em um recipiente em termos de densidade de empacotamento, a questão da imobilização de nitrogênio, o que os estudos mostram nesse aspecto? Eu estou te fazendo uma pergunta relativamente básica, porque quando a gente pensa em madeira, a gente pensa em serragem, a gente pensa em aquecimento no recipiente, a gente pensa em imobilização de nitrogênio, né? E aproveitando a pergunta, também se é somente trabalhos em cima de coníferas ou se você viu bastante coisas relacionadas a espécies mais tropicais, de arbóreas tropicais. Bom, excelente pergunta, Claudimar. Realmente ela não sofre, pelo menos todas as que eu tive acesso, as empresas que eu tenho acesso, que eu ouvi falar, não tem um tratamento químico, né? O tratamento é um tratamento com calor, naquele processo de extrusão ou de processamento, ela vai a alta temperatura ali, e aquilo acaba destruindo esses fenóis, taninos, qualquer desse componente que possa gerar algum efeito fitotóxico e até mesmo algum eventual patógeno que possa ter no processo de fabricação, ele é destruído, né? Agora, em relação à característica física do material, ele pode ser totalmente modular. Então, dependendo da sua necessidade, eu vou misturar, por exemplo, com trufa de esfagno, ou eu vou misturar com casca de pinos, ou vou misturar com fibra de coco, né? Ou com a trufa negra, ou com a trufa loira. Eu posso, no meu processo, variar o método de produção em termos de granulometria, em termos do tipo de refino, como eu mostrei, ou extrusão, ou martelo, o tipo de disco, que me dê características de aeração, de retenção de água, que se adequam ao meu tipo de mistura. Isso é perfeitamente factível, né? Então, depende, obviamente, do tipo de madeira, né? Como que entra esse cavaco, mas diretamente você consegue influenciar nas propriedades do material. Então, tanto que hoje existe uma variedade bastante ampla, não sei se vocês repararam, aquela empresa norte-americana já oferece quase que 10 tipos diferentes, cada um com uma característica de granulometria, de capacidade de retenção de água, de aeração. Então, isso é bastante flexível, você pode modificar a característica do material conforme a necessidade, né? Agora, em relação ao tipo de madeira, predominantemente, até porque nesses países predominam as coníferas, né, por questão climática, né, esse está sendo feito com coníferas, não há trabalhos ainda, estudo feito com hardwood, né? Então, eu acho que essa é uma dificuldade que nós vamos ter. Em relação ao consumo de nitrogênio, pode haver realmente, vocês notaram que em alguns casos precisou ajustar a nutrição de cobertura para que você tivesse um resultado equivalente à trufa de esfagno, né? Então, há uma competição pequena, mas ainda há uma ligeira competição adicional, porém, quando você trabalha com fibra de madeira, mas nada que não seja controlado, relativamente fácil, né? Então, não tem havido problemas de esquentar ou de... Vamos supor, eu já vi testes com poinsettia de ciclo muito longo, vasos para paisagismo, né? Quase que 1 ano de cultivo no recipiente, usando fibra de madeira, e não teve problema, né? Dentro desse conceito, quando ela passa nesse processo, com essa industrializada, não está dando problema de decomposição, né? Pelo menos essa de conífera. Não vou te dizer de outros materiais, pode haver variação. Você diz que é uma variação imensa conforme o tipo de material. Perfeito. Tem uma pergunta aqui, inicialmente do Pedro Amaral. Existe um mercado de substratos sintéticos? Se sim, tem potencial? Sim, existe uma série de fabricantes de materiais à base de poliuretano, né, diversos tipos de resina fenólica, mas pelo que eu conheço no mundo, pela Europa, América do Norte, é muito pequena, bastante restrito esse tipo de mercado. Então, são produtos que entram para pequenos nichos, né? Um pouco para germinação na hidroponia, né? Alguns casos de propagação, mas ainda é bastante restrito o uso desse tipo de material. Eu não sei dizer se por custo ou por característica mesmo, mas eu raramente vejo esses materiais nas centenas de viveiros que eu já tive oportunidade de visitar, seja na América do Norte, seja na Europa. Muito pouca participação desse tipo de materiais. Deverá crescer,
mas precisa ver se não existe alguma barreira técnica ou de custo, né, para esse produto entrar numa escala maior. Um exemplo que eu posso dar é os próprios substratos estabilizados, né? Ele é bastante restrito à propagação, em células bastante pequenas, e para viabilizar esse tipo de produto, a fábrica tem que estar no raio no máximo de 500 km do cliente. Fora desse raio, já começa a ficar não competitivo, porque ele não pode ser prensado, ele já vem na bandeja, já vem pronto, então é um volume imenso para transportar para longas distâncias, fica inviável. Você está falando basicamente de espuma fenólica, né? Esse estabilizado. Espuma fenólica e daqueles plugs também, né? Tipo Preforma, Quick Plug, que são feitos a partir de uma mistura de substrato com uma resina de poliuretano, em que ele já se forma no dia zero, ele já vem formado na bandeja. Ele não depende da muda germinal enraizar para que o plug esteja pronto. Perfeito. Tem uma questão aqui do Rogério Bax. Boa noite. Poderia comentar sobre iniciativas de produção de fibra de madeira no Brasil? Há empresas dispostas a investir e que já estejam produzindo nacionalmente? É interessante pergunta. Qual que é o problema? Hoje, se você pegar os projetos florestais brasileiros, né, estão começando alguns novos aí gigantescos, né, tanto da Suzano quanto de empresas até estrangeiras que estão investindo aqui, já há uma falta monstruosa de matéria-prima para tocar essas indústrias de papel e celulose, né? Então já há falta de fibra para atender esse tipo de consumo. Então você vem com a proposta de que tem que desenvolver um estudo para que ele vá produzir um material para um novo mercado, sendo que ele não tem dificuldades até de atender as suas fábricas atuais, é bastante complicado. Eu acho difícil, né? Existe uma produção no Brasil exclusivamente de fibra de madeira para mulching, para hidrossemeadura, né? Isso já está sendo feito numa escala ainda bastante pequena, até porque não tem grande vulto de hidrossemeadura no Brasil, né? Mas é o único que eu conheço o processamento para essa finalidade. Dessas grandes empresas não há nenhum trabalho que esteja sendo feito ou que já foi feito. Perfeito. Mais alguém aí, por favor? Bom, o doutor Pedro está com a mão levantada ali. Por favor, doutor Pedro Furlani. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Pedro. Parabéns, Taveira, pela palestra, excelente. Muito obrigado, Pedro. Agora uma dúvida. O eucalipto é um dos mais utilizados para extração de celulose. Correto. Como é que a madeira do eucalipto poderia ser usada para extração de fibra? Ela, se você for pensar em produzir, não foram feitos testes ainda, mas ela entraria no mesmo equipamento que produz hoje a fibra de madeira de conífera. Ele, teoricamente, pode produzir a partir de eucalipto também. A dúvida é se você vai ter eucalipto para isso, né? Das indústrias, eu acho pouquíssimo provável, porque elas não estão conseguindo atender a sua própria demanda das fábricas de papel e celulose que rodam 365 dias por ano, dia e noite, né? São fábricas de bilhões de dólares, são um investimento monstruoso, estão com imensa dificuldade de conseguir atender, né? Precisando ter parceiro florestal, só as áreas próprias não atendem a demanda dessas fábricas. Então, eu acho difícil, quer dizer, precisa todo o desenvolvimento, partir do zero e ver se funciona também, né? Porque todo o trabalho hoje está calcado em conífera. Qual que vai ser o comportamento com uma madeira de eucalipto, né? Eu ouvi falar que alguns testes foram feitos e não foi tão bem, né? Tudo que se fez no mundo é conífero, porque parece que não está desenvolvendo tão bem quando você parte para hardwood, né? Que é o caso de eucalipto e outras madeiras tropicais. Mas é questão de ajuste, né? Ciência pode resolver muita coisa. Então, eu acho que o céu é o limite. Como nós temos toda essa dificuldade de matérias-primas e com essa demanda crescente gigantesca que vai ter no Brasil e em toda parte do mundo, eu acho muito importante a gente gerar novas alternativas, senão nós vamos ter muito problema. O pó de serra pode ser utilizado para extrair a fibra? Pode. Geralmente, os fabricantes de fibra de madeira, eles partem do cavaco. Vocês viram algumas fotos que eu mostrei, que ele pega o cavaco, do cavaco é que ele entra no processo industrial. Padroniza um tipo de cavaco. A serragem, ela pode tem serragem mais fina, mais grossa.
Então, se entrar matéria-prima com uma variação muito grande, como é o caso da serragem, ela pode gerar material com uma certa desuniformidade de partícula. Isso pode ser problema. Agora, se você padronizar o seu cavaco, a sua entrada, eu acredito que o mesmo equipamento que fabrica de conífera, ele vai ser capaz de fabricar também a partir de eucalipto, por exemplo. Beleza. Obrigado. É isso. Obrigado, doutor Pedro, pela participação e os demais também que questionaram. Tem perguntas aqui na fila, mas eu vou tomar liberdade, aproveitando o tema, de comentar o seguinte, Taveira. Lógico que o produto ele surge quando tem uma demanda, né? Mas nós vamos analisar a madeira de coníferas nesses países onde está sendo utilizado para a produção de fibra. Ela vai levar pelo menos 3 a 4 vezes mais tempo para ser produzida do que o eucalipto no Brasil, né? Será que não falta talvez um incentivo de fabricação disso no Brasil? Porque nós temos muita área para produzir madeira no Brasil, obviamente que estamos concorrendo aí com a produção primária, digamos assim, né? Em alguns estados está havendo aí uma normatização em relação ao quanto se pode ainda colocar de maciços florestais em função de questões ambientais, né? Mas por ser uma madeira que demora mais tempo para crescer, né? Será que isso não seria interessante colocar o eucalipto também, desde que se adaptasse técnicas de produção dessa fibra que desse certo? Não resta dúvida, Claudimar. Você me faz lembrar quando eu trabalhava na Aracruz e eu recebia visitantes da Escandinávia e eu levava eles para visitar um jardim clonal no campo, né? Eles perguntavam quantos anos tem essas árvores, né? Eu falava, não, ela tem 6 meses só. Eles quase caíram de costa de susto, né? Porque na Escandinávia o tempo que levava para crescer uma árvore. Então não resta dúvida que se a gente viabilizar a fibra de madeira de eucalipto ou alguma outra tropical de crescimento rápido, sem sombra de dúvida nós vamos ser muito mais competitivos, assim como o Brasil é no caso da celulose. Por que nós temos tantos projetos vindo para o Brasil, projetos gigantescos, né? Porque o Brasil é muito competitivo nessa área, né? Com refinamento florestal em termos de técnicas, né? De clonagem, de cultivo, isso daí realmente nós temos grande chance. Agora, eu vejo com dificuldade assim, a iniciativa a partir dessas empresas de papel e celulose. Vai ter que ser alguém de fora fazer todo o trabalho, porque eles não vão ter, porque eles não é foco deles, né? Realmente eles estão preocupados em atender a demanda de fábricas, projetos bilhões, né? Para eles isso é uma coisa, vamos dizer, insignificante. O volume para eles não teria prioridade, né? Então precisa ser feito todo o desenvolvimento de base, né? Técnico de estudo, de processamento, de desenvolvimento do cultivo, do tipo de material desse, o manejo que vai ser necessário, se isso vai ter alguma toxidez ou não, qual o comportamento comparativo à madeira de conífera, né? Quais as mesclas, todo esse trabalho que vem sendo feito na Europa desde 1980, nós vamos ter que começar do zero aqui agora. Não resta dúvida. Perfeito. A Bárbara Andreasa está perguntando aqui. Boa noite, gostaria que você comentasse sua experiência com a casca de arroz parbolizada e se essa possui benefícios comparada às outras formas de utilização. Boa pergunta. A casca do arroz parbolizado, o processo de parbolização já garante que você vai ter sanidade material. Você não tem risco de ter nematóide, patógenos, né? Eu vi essa casca de arroz sendo utilizada até na Holanda. Eles importavam casca de arroz da Itália. Você tem uma ideia, para usar como componente de substrato na Holanda. Então eu acho uma alternativa bastante interessante, né? Você está restrito a alguns. Então, a maioria dos lugares nós vamos ter arroz cru, né? Ou a palha de arroz carbonizada, né? Mas eu acho muito interessante a casca de arroz carbonizada. Para mim, em termos de sanidade, ela está no mesmo padrão de uma boa casca carbonizada, né? Ela pode ser utilizada, sem dúvida, e já é na Europa e na América do Norte, Estados Unidos também, que é um grande fabricante lá. Perfeito. Ok, Bárbara, deu um pequeno corte aqui, não sei se você conseguiu pegar a resposta.
Qualquer coisa você pergunta novamente. Tá bem, Bárbara. Tem um outro questionamento aqui, Benevides. Eu uso a proporção de 33% de cinza de casca de arroz no preparo de substrato. Foi mencionado que pode essa cinza ocasionar toxidez por manganês. Quais seriam as evidências dessa toxidez? Essa é a pergunta aqui. Bom, você está colocando de utilizar cinza, eu já sou um pouco contra, porque a gente que trabalha com substrato sabe que a porosidade, a capacidade de aeração tem uma relevância muito grande no cultivo, né? Na hora que eu coloco uma cinza, a cinza geralmente ela é muito fina, né? Então ela vai entrar nos poros, geralmente migrar no container, às vezes para a parte de baixo, formando uma camada ali saturada, levando a ataque de fungo de solo, apodrecimento de raiz. Eu já não gosto muito de material muito fino em substrato, né? É até a minha crítica em relação à vermiculita, que hoje praticamente se encontra só vermiculitas de granulometria extremamente fina e o pessoal está misturando isso em substrato, né? Agora, em relação à toxidez de manganês, é citado na literatura, dependendo principalmente se elevou a temperatura, há uma chance muito grande desse manganês ser tóxico, né? Como acontece também com a casca de eucalipto, não é só a casca de arroz que tem esse problema. Então, pode eventualmente dar toxidez de manganês. Desbalanceamento dos micronutrientes, por exemplo, você vai acabar tendo deficiência de ferro por excesso de manganês, no caso de uma mistura dessa, né? Mas mesmo que ele não cause toxidez, ele pode te desbalancear. Então, você vai ter uma deficiência de ferro induzido por excesso de manganês vindo dessa cinza da casca de arroz, né? Então, a casca de arroz íntegra, ou de arroz carbonizado, ou parcialmente carbonizada, ela não vai ter esse nível de inconveniente. Agora, a hora que você tem a cinza aí, você aumenta muito essa disponibilidade. Se me permite, eu acrescentaria, se não controlar muito bem o pH, porque se elevar um pouquinho o pH, já vai manifestar logo essa deficiência que aparece como uma deficiência, né? Sim. Essa é a questão que também tem que ser muito bem colocada. Tá? Ainda o Benevides, né? Aqui no Tocantins, onde estou, é de graça e abundante. Daí é um baita incentivo para uso, né? Eu acho que a justificativa está aí, né? Tá certo. Vão existir nichos regionais, né, que você vai ter algumas matérias-primas locais, que atendem uma determinada região, um determinado nicho. Isso sempre vai existir, tem que ser explorado, né? Perfeito. Mais questões, pessoal? Eu tenho uma colocação, acho que tu mencionaste muito bem, Taveira, essa imposição, na minha opinião, que foi feita em relação ao uso de, se eu não me engano, a proposta inicial da instrução normativa era de 50% de solo no cultivo em recipiente para ser considerado um produto orgânico, né? Solo da propriedade, inclusive. Ok. E aí, no INSUB de 2018, nós formulamos um documento justamente assinado pelos participantes do evento, né? Justamente criticando, né? Qual foi o critério, questionando qual foi o critério utilizado, né, para tal exigência. E aí colocamos vários pontos, né? E demorou muito para sair. Essa normativa ela foi editada aí um tempão depois e foi reduzido o percentual, né? Se eu não me engano, ficou entre 20% e 30%. Eu não lembro exatamente agora, se alguém tiver em mente aí, por favor, me ajude. Mas, realmente, e a nossa crítica foi não apenas as características físicas e também químicas do solo colocar no recipiente, como também o dano ambiental que nós vamos ter dentro de uma pequena propriedade, retirando o solo para colocar em recipientes, né? Enfim. Eu acho que não faz sentido técnico nenhum, né, Claudemar? Esse tipo de coisa... Realmente, você vê que parece que parte de pessoas que não têm familiaridade com a área de substrato, nunca participaram do cultivo num viveiro,
Isso é típico de pessoal que trabalha com campo, né? E achar que o solo mineral é essencial no processo para você se considerar orgânico. Isso não faz sentido, né? A turfa é orgânico, a casca de pinos é orgânico, né? A fibra de coco é orgânico, então não tem sentido querer obrigar um percentual de um determinado material. Qualquer substrato orgânico na Europa, na América do Norte, em qualquer país adiantado do mundo, você tem N misturas, nenhuma delas tem solo mineral misturado. Quer dizer, num mesmo percentual desse eu ainda acho muito alto, né? Você vai ter que prejudicar uma série de propriedades físicas aí do substrato, diminuir a porosidade e perder a possibilidade de tornar o sistema efetivamente lucrativo, né? Quer dizer, vai cair a qualidade de produção do produtor, não tem a menor dúvida. Perfeito. O professor Gilmar coloca aqui, no Brasil, o que podemos pensar em outros materiais a serem pesquisados? Boa pergunta, né? Um deles eu acho que é a fibra de madeira, sem sombra de dúvida, né? Eu acho que muita gente se frustrou, né? Quer dizer, quando falar em novos materiais, né? Eu ia chegar aqui com uma varinha de condão e passar uma lista de materiais para substrato. Mas realmente o grande gargalo é a disponibilidade em larga escala, né? Às vezes eu recebo muita consulta, eu tenho uma casca que não quer. Falei, tá bom, você tem quanto dessa casca, que época do ano, né? A que custo? Quer dizer, são coisas pequenas, regionais, que não tem a mínima aplicação para o uso em escala, né? Não dá, o pessoal não tem noção de números do que representa você ter uma produção em escala comercial. Não adianta eu fazer uma coisa que eu vou ter 50, 100 metros cúbicos, eu preciso de milhares de metros cúbicos. Então, ele atende um nicho, um produtor só, talvez o consumidor próprio, mas jamais vai poder ser um material que tem uma escala, uma representatividade importante no segmento, né? E quem trabalha a nível profissional nessa área está focado nisso. A gente não vai poder perder tempo com coisas que são muito pequenas em termos de disponibilidade. Não viabiliza, né? Não viabiliza. Perfeito. Isso me faz lembrar o tabaco, quando há muitos anos atrás, quando foi entrar o sistema de floating, né? Eu participei de várias reuniões, quando o sistema ainda estava em discussão, que ele estava... E em algumas das discussões, quando se falou em substrato, vários técnicos das empresas de tabaco, alguns falaram, não, cada produtor faz o seu, pega lá a serrapilheira de mata, humus de minhoca, né? O responsável pela área quase teve um infarto lá na hora. Ele falou, nós não vamos ter, são 100 mil produtores de tabaco. Nós não vamos ter um problema, nós vamos ter 100 mil problemas, porque cada um vai fazer uma coisa diferente, vamos ter, não tem uniformidade, não tem padrão, né? Isso é inviável, é uma coisa, não dá para pensar a nível profissional, né? Perfeito. O Lauro comentou aqui, o Lauro Bernardi, passaram a régua no uso de substrato na produção orgânica. Lauro, se você quiser dar mais detalhes aqui, que eu gostaria de... Né? Tem também outra questão do Rogério Bax, né? Para nós no Brasil, a casca de coco poderá nos atender tecnicamente, ser economicamente viável, como será a fibra de madeira nos Estados Unidos e Europa? Sem dúvida, a fibra de coco é um material nobre, extremamente nobre, equiparável à trufa de esfagno em termos de propriedades físicas. Você tem N opções, inclusive, de tipo de beneficiamento da casca de coco, que te permite características variadas em termos de retenção de água, aeração, porosidade. O problema do coco é que para você ter um coco maduro, a partir de um plantio, você vai levar no mínimo 7 anos para essa planta começar a produzir. Então, são ciclos longos, né? Bastante longos, investimento altíssimo. Uma vez que você tem a casca é só o começo. Você tem que fazer um processamento que é bastante complexo, não é simples, né? Não é qualquer unidade de fundo de quintal que vai conseguir processar isso com qualidade. Você tem já a característica do coco, que ele é rico em sódio, em cloro, né? Potássio também, mas... Então, se não houver um tratamento adequado, uma lavagem própria desse material, você pode ter algum problema, como a gente vê muito pelo mercado. Às vezes o pessoal não sabe fazer isso, né? E coloca o material no mercado, visualmente é parecido, mas ele não sofreu o processamento adequado industrial, né? Eu recebi consultas, para vocês terem uma ideia, de unidades na Ásia, né? Empresas multinacionais lá que estão tendo problema
com fornecedores locais, né? Em Bangladesh, no Vietnã, com tabaco, inclusive, né? Por quê? Porque é um material mal processado, né? Então você pode ter sérios problemas, né? Em floating, então, nem se fala, né? Perfeito. A Kátia Barbosa, ela levantou a mão aqui, eu acho que ela gostaria de falar. Por favor, Kátia. Oi, boa noite. Boa noite. Então, Boa noite. boa noite. Eu moro aqui em São Paulo, mas eu sou de Minas Gerais, eu tenho um sítio lá. E de uns tempos para cá eu comecei a me interessar pela produção de microverdes, né? Uma coisa que eu faço aqui no meu apartamento, lá no terreno a gente tem boi, mas enfim. E eu tenho pesquisado muito sobre as fazendas urbanas. E eu tenho percebido que eles colocam o substrato como se fosse uma coisa ruim, como se fosse sujo, dizendo que as hortaliças não precisam ser lavadas, enfim. Eu tenho lido bastante coisa negativa. E eu comprei também, fiz uns testes aqui no meu apartamento com as espuma fenólica. Só que, assim, ela é inviável se for para fazer, por exemplo, se eu quiser fazer um viveiro hidropônico, ela fica inviável para eu usar só ela. Então, eu tenho que usar o substrato. E eu acho que isso é uma coisa que está sendo legal, porque está colocando o substrato como se fosse uma coisa ruim. Tenho percebido muito isso. Inclusive, eu comprei a espuma e não vou usar. Porque eu usei uma placa e eu achei que não vale a pena. Financeiramente, não vale a pena. É uma tecnologia que não chega nas pessoas mais carentes. Não é viável. Não é viável economicamente. Boa sua pergunta, Kátia, colocação. Não sei se você está sabendo, na quinta-feira agora, próxima, nós vamos ter um encontro dessa área de microverdes aqui no Instituto Agronômico, né? Um evento organizado pelo Felipe. Eles estão fazendo um trabalho muito bonito aqui, está tomando um vulto tremendo, né? São Paulo já tem algumas fazendas de microverdes. Algumas delas utilizam, o próprio Felipe aqui no IAC usa a fibra de coco, só pura fibra de coco na base nessas caixas. O resultado está extraordinário, ele está com resultados muito bons. Isso vai estar sendo apresentado na quinta-feira, que é um mercado que vai tomar vulto, vem crescendo bastante, tá? Então... Mas é melhor o substrato ou a fibra de coco? Acho que depende, né, do que você quer. O que tem, no caso do microverde aqui, eles têm usado a fibra de coco granulada, que é o mesmo material usado nas bandejas, nas células, né? É um material mais fininho, granulado, ele se adequa bem a essa germinação nessas microverdes aí que você está se referindo. Com solução nutritiva, né? Com solução nutritiva, exatamente. Certo. Eu tentei também na espuma, mas eu não gostei, então eu prefiro substrato. Se você tiver a oportunidade de vir no IAC aqui, vale a pena. Na quinta-feira agora, você vai ter um mega evento nessa área. Com várias apresentações. Certo. Obrigada. Perfeito, obrigado, Kátia. E em breve o Felipe vai estar conosco, que é um dos nossos convidados aí para um dos próximos eventos, assim como o Pedro Furlani também vai colaborar com a gente aqui. O Lauro esclareceu aqui a dúvida que eu tive, né, que a produção de morango em substrato foi proibida pela última normativa do MAPA para a produção orgânica, a não ser que tenha uma justificativa que impeça o cultivo no solo. Impasse persiste neste momento. É complicado, né? O Rogério Bax agradeceu aí pelas explicações, né? Pelos esclarecimentos. Mais algum questionamento, pessoal? Podemos abrir aí mais umas duas perguntas aí, que nosso tempo já está avançando. A Kátia gostaria de perguntar mais uma questão? Não, somente. Obrigada. Tá bem. O doutor Pedro, por favor. Bom, eu queria perguntar para o Taveira o seguinte: qual é a opinião dele com relação ao estado atual de substratos do Brasil? Você está se referindo, Pedro, em termos de tecnologia comparado com o que nós temos na Europa, Estados Unidos? Isso, exatamente. Que é o que nós temos no momento, né? Sim, sim. Olha,
Eu acho que o Brasil está bastante adiantado, evoluiu demais nos últimos 10 anos, né? Nós estamos partindo com um grau de especialização que se aproxima do mercado europeu e norte-americano. Tanto é que, no caso, a Mafibra, por exemplo, exporta substrato até para os Estados Unidos, né? Vocês imaginam, não é tão simples exportar, né? Ainda mais para os Estados Unidos exportar substrato, né? Para outros países da América Latina também. A diferença é que, em termos de recursos, né? Você pega a Europa ou a América do Norte, em termos de equipamento industrial, o acesso que eles têm, esse custo desse equipamento fica mais barato também. Eles têm acesso a equipamentos especiais, que aqui ficariam muito caro para chegar aqui no Brasil. Todo tipo de insumo está disponível lá, e para cá você tem que importar esse insumo, né? Vamos citar o exemplo do fertilizante básico que é usado na adubação de base, né? Esse substrato só é feito numa ou duas fábricas no mundo, né? E se você tem determinadas características desse fertilizante, um fertilizante tradicional, mesmo que usado para viveiro, para hidroponia ou para fertigação, ele não tem as características desse fertilizante NPK mais micro que é utilizado para adubação de base, que é o PG-Mix, por exemplo, né? Ele tem que ter uma uniformidade, uma granulometria, não haver qualquer tipo de segregação. Então, são pouquíssimos fabricantes no mundo que disponibilizam este produto. Então, o Brasil tem que importar essas matérias-primas, não fica barato, né? Então, a limitação que eu vejo no Brasil maior é essa, em termos de infraestrutura, né? E também na área de pesquisa. Eu acho que o Brasil, nós vimos dado da professora Telena, dizendo das pesquisas, o que vem caindo, né, o número de trabalhos e pesquisas que são feitas. Lá fora a gente vê as universidades diretamente junto com as empresas e com o mercado consumidor, tentando resolver os problemas que estão direto no campo, que estão nas empresas, né? Há uma parceria muito grande, e eu não vejo isso acontecer aqui no Brasil. Então esse é um problema sério que eu acho, além da limitação de recurso e de estrutura, né? Nessa parte de infraestrutura, né? Esse problema da pesquisa também precisa evoluir muito para a gente chegar perto da Europa ou dos Estados Unidos. Precisa começar, pelo menos, né? Começar. E não vai ser proibindo produzir morango em substrato, ou no solo, nas orgânicos, que nós vamos resolver isso. Né? Isso indica a falta de conhecimento. Exato. Tá certo. Ok, obrigado, Fabio. É isso. Perfeito. Bom, pessoal, eu acho que nós estamos bem encaminhados aí. Agradecemos muito aí ao Taveira pela bela contribuição dele, né? Acho que é sempre muito esclarecedor e eu gosto muito de assistir às apresentações do Taveira, né? Porque tem sempre novidade interessante aí que a gente precisa conhecer e cada vez aprender mais, né? Convido vocês para o nosso próximo encontro, então, que é no dia 5 de junho, que a professora Cassiara colocou aqui para nós, né? E vai ser com o Dr. Pedro Furlani, adubação na propagação e no cultivo de plantas fora do solo, tá? Então, sintam-se todos convidados. Gente, muito obrigado. Obrigado, Taveira. Um forte abraço. Muito obrigado. Grande abraço. Agradecido pela sua contribuição aí. Eu agradeço. Obrigado, Gabriela, também por passar os slides. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigada, pessoal. Boa noite. Pessoal, ficamos por aqui então. Um abraço a todos, né? E sigam nos acompanhando aí na rede social, no grupo do WhatsApp. Se vocês tiverem interesse de passar o convite do WhatsApp para alguém, é só fazer contato conosco, tá? Podem passar para as pessoas que têm interesse, que eu acho que sempre é importante esse debate aí que tá havendo, tá? Ótima semana a todos, fiquem com Deus, um grande abraço. Muito obrigado. Um abraço, pessoal.